Programa Juntos Somos Mais, diretamente aqui de Teresópolis. Durante a noite, do dia tal, um barulho aconteceu. Que barulho foi esse? Na madrugada assim, do dia 12, né, de janeiro, realmente a gente acordou, eu e Mozart estávamos dormindo e nós acordamos com uma chuva muito pesada. E de repente assim, houve um estrondo que acabou a luz, acredito que da cidade inteira. Ficou uma escuridão tremenda e um barulho ensurdecedor. E nós não sabíamos o que era, mas era o rio, né, descendo do bairro do Caleme, que estava transbordando e trazendo aquela avalanche de lama e de água, troncos de árvores, corpos, infelizmente. Nós não sabíamos de nada que estava acontecendo, mas era um barulho muito grande. E o nosso condomínio fica logo abaixo do bairro e tudo que acontece lá afeta o condomínio, né? E o rio transbordou, nós temos um lago grande no condomínio e esse lago assim, não sei se rompeu alguma coisa, mas era um barulho que parecia assim, as cataratas do Niágara ou um vulcão, sei lá, parecia assim uma coisa estranha realmente. Eu dizia para o Mozart, tem alguma coisa acontecendo, não é possível, está chovendo demais. Mas não sabíamos, naquela escuridão, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não sei. E eu não conseguia dormir e ficou na minha mente uma música. E qual era a música? Bom, a música dizia assim: para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado? Quais são as direções agora, nesse caráter de emergência, em socorro a esse povo necessitado aqui em Teresópolis e região? Estamos diante dessa maravilha que é o povo bondoso, coração aberto, doando os mantimentos. Mas agora, existe uma próxima etapa, uma segunda fase? Boa tarde. Existe sim, Cleto. Vamos tentar implementar agora uma segunda fase de apoio psicológico e psiquiátrico para as vítimas da tragédia. Preocupação grande, inclusive, com as crianças, né? Crianças e adolescentes, muitos em situação social, psicológica bastante complicada e preocupante, né? Crianças que perderam pai, mãe, referências de amigos, de escola. Essas crianças vão ter que receber uma atenção bastante cuidadosa, bastante especializada. Ela, faz favor, Beth, esposa, vem aqui. Daniela, pode vir aqui. A Beth aqui, esposa, filha. Será que você vai conseguir responder aquilo que você me falou enquanto estávamos nos bastidores? Porque se eu fosse o seu pai, eu ia ficar muito feliz, porque testemunho de vida é testemunho de vida. Eu perguntei para ela, não sei se vocês perceberam, como é para uma filha ver os pais inseridos num trabalho voluntário como este, de Cruz Vermelha. O que você me respondeu? Eu não sei se para os outros, mas para mim é normal, porque meu pai era presidente do Rotary e eles sempre estiveram no meio desse tipo de atividade, ajudando os outros. É comum ver pai e mãe ajudar? Para mim é comum. Como que você fica escutando da filha assim, dizendo isso? É orgulhoso, né? Orgulhoso e feliz. E você, Beth? Deixa eu chegar aqui pertinho aqui. Como que é bom? Como que é escutar da filha isso? É bom no sentido de que ela ainda é uma adolescente, né? E a gente vê tantos adolescentes perdidos no país. E ela, além desse coração que ela tem, de super generoso, é uma menina que está no caminho certo. Se quiser abrir, a passagem bíblica está em Romanos. Me enganei. A passagem bíblica está em 1 Tessalonicenses. Você que está em casa, saiba que nós estamos em Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana. Cidade que foi afetada pela chuva, muita gente morreu, muita gente está sofrendo, muita gente perdeu esposo, esposa, filhos, parentes, perdeu casa, muita gente tentando recomeçar, mas recomeçar sozinho, porque muitos que rodeavam essa pessoa se foram e essa pessoa tem que recomeçar sozinho. Então estamos dentro de um contexto de dificuldade,
Mas ao mesmo tempo encontramos pessoas que têm se abastecido, que é a família Canção Nova, os sócios evangelizadores, na fé. Eu estava rezando e pensei nessa passagem bíblica, porque eu acredito que nós todos aqui somos de caminhada. E que essa passagem de Paulo, o apóstolo, venha nos dar essa dimensão de fé. Olha o que fala a palavra de Deus. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros. Dá bênção para nós, a bênção para o povo de Deus que nos acompanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Levai a todos a esperança, a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Essa vida continua com esperança? Sem esperança? Com esperança? Continua com esperança. Como foi? Além de perder a casa, teve um outro medo? Medo de perder mais o quê? Tive medo de perder a minha família, porque sempre oro pela minha família, sempre fico cuidando da minha família, evangelizando a minha família, o meu marido, porque ele é uma bênção na minha vida. A gente tem 20 anos de casados, 20 anos, temos 2 filhos, tem um filho com 18 anos e tem a outra com 8 anos. E eu tive muito medo, porque ele desceu, na hora que estava caindo tudo, estava chovendo muito, ele desceu e foi buscar a avó dele. E eu gritando por ele, aí ele apareceu e eu disse, ai Senhor, obrigado por proteger o meu marido, porque a família, é importante a família. Você colocou a mão na massa logo que tudo aconteceu. Você me disse, o Brasil precisa saber, você mergulhou fundo mesmo e dedicou-se mais de 30 dias nos abrigos. Como é que era esse trabalho? Olha, foi um trabalho que foi acontecendo, eu fiquei muito sensibilizada com a situação, porque quando eu mudei para Teresópolis, aconteceu comigo, na minha casa. E eu sei que as pessoas ficam sem chão, as pessoas ficam sem carinho, as pessoas ficam precisando de afetividade, de atenção, porque elas perdem o referencial que é a casa delas, né? Então, quem perde a casa, perde o chão, né? Principalmente a pessoa que não tem fé em Deus no coração, que está, assim, deixando a vida me levar, né? E isso me sensibilizou demais. Logo no primeiro dia que aconteceu a tragédia, eu fiquei meio em estado de choque, sem saber, a gente não tinha noção da proporção do que aconteceu na cidade. A gente foi tomando pé de acordo com o que eu ia vendo nos noticiários. Porque a situação, assim, Teresópolis é uma cidade que não tem muita circulação de ônibus, principalmente na área que eu moro. Então, se o ônibus não passou, aconteceu alguma coisa. Se na noite anterior choveu uma quantidade absurda de água, com certeza a cidade estava cheia. Então, não adiantava eu ir para a cidade, que eu sabia que não ia conseguir, nem a pé. Então, voltei para casa e fiquei esperando notícias. Quando eu cheguei, aí eu liguei para o padre, um padre amigo, falei assim, escuta, como é que está a situação? Aí ele falou assim, ó, está uma calamidade. Foi justamente o Padre Alain, da Igreja da Barra, que foi a região mais afetada, a paróquia mais afetada. Ele falou assim, eu vi o mundo acabar na minha frente, eu fiquei ilhado porque a igreja encheu d'água, o carro dele afundou, e, graças a Deus a casa deles paroquial é no 2º andar. E ele disse assim, Marta, eu assisti de camarote o mundo desabar, as pessoas gritando, as pessoas passando igual zumbi na minha frente. E eu ali sem poder fazer nada, só rezando. Como que vocês fizeram para ajudar? Então, somos nós 2 que trabalhamos, e aí o que a gente fez? Eu fiquei na loja e meu marido recebeu algumas doações de amigos nossos de Angra, e ele saiu para entregar no interior da cidade. Mas o que te levava em frente? A força de ajudar, né? Ver a agonia das pessoas, vendo as casas destruídas, cheias de lama, carro soterrado. Então, tá indo daqui, indo para caminho de São José pela Rio Bahia, a gente foi, falaram que não dava para passar, mas nós fomos a campo, vamos passar, de qualquer jeito. Como estava o material que eles trouxeram de Angra para cá, a gente tinha que entregar e passar para as pessoas. E fomos com a cara e a coragem, Deus ajudando, abrindo o caminho da gente.